Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre raiva no trabalho. Você já deu piti no trabalho? Já foi vítima da sua própria raiva? Sabe aquelas coisas que a gente fala e faz e depois a gente olha para trás e fala não devia ter feito, me arrependi de ter falado aquilo porque as consequências foram muito negativas? Pois é, isso pode acontecer com qualquer pessoa e se você é muito nervosinho, é melhor você aprender a controlar melhor essa sua raiva, porque você pode ter prejuízos financeiros, físicos e profissionais também se você não conseguir controlar essa sua raiva. Então hoje nós vamos entender um pouco mais como é que funciona a raiva no nosso corpo e de que formas a gente vai poder controlar melhor esta emoção, que também pode ser muito benéfica para a construção dos nossos sonhos, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a raiva, ela realmente, quando não é controlada, ela pode trazer prejuízos profissionais. Por quê? Imagina só uma situação. Você está lá falando com o cliente começa a te irritar, aí ele vai te irritando, até o ponto que você fala um monte de bobagem que você tem vontade de falar, só que aí você acaba com a imagem da tua empresa. Não faz muito tempo, a gente soube aquela história de que uma mulher ficou com tanta raiva da cliente que ela trocou o nome da cliente por Vadia. Então veio lá correspondência na casa da mulher, Vadia, não sei o que, dos Santos, Nana. Então você imagina, essa pessoa, essa cliente, entrou com uma ação judicial por danos morais e tal, e a empresa realmente teve um super prejuízo e teve que ressarcir esta vítima da raiva de uma das suas funcionárias. A funcionária foi afastada, quer dizer, você tem uma série de consequências negativas por conta de uma coisa que a funcionária fez porque naquela hora ela achou que tinha que colocar a raiva para fora, mas fez isso da pior forma possível. Então, na vida profissional, muitas vezes a gente tem que saber realmente qual é o nosso limite para que a gente não faça coisas desse tipo. E na vida pessoal, a mesma coisa. Quantas vezes a gente não tem que engolir um sapo, quantas vezes a gente não fica nervoso, né? E às vezes é importante que a gente pare um pouquinho para pensar, esfrie um pouquinho a nossa cabeça para não falar coisas que depois a gente não vai poder mais voltar atrás, porque a palavra dita é a palavra que já foi e as ações também feitas são ações que já foram feitas, não tem como você voltar atrás. E mesmo que você peça desculpas, a ação já foi feita e muitas vezes o prejuízo que a gente causou com as nossas ações e a nossa fala, não temos mais condição, né, de voltar atrás, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que funciona a questão da raiva. A raiva, ela é uma emoção, toda emoção, ela vai te pôr em movimento, é uma energia que te põe em movimento. Então, por exemplo, a raiva, ela é uma das emoções mais difíceis de controlar. Então, tem uma psicóloga chamada Diane Tisse, ela estudou bastante essa questão da reação da raiva, ela automaticamente vai para os nossos punhos, você quer bater, você quer xingar, você quer jogar as coisas, porque é uma reação de defesa. Então, se uma pessoa, por exemplo, te agride verbalmente, se ela ataca a tua autoestima e fala, qual é, seu bobão, qual é, seu homem não é. Então, quando a gente tem esse tipo de ameaça que bate diretamente a nossa autoestima, então nós temos uma reação imediata. Então, porque nós entendemos isso como uma ameaça simbólica. Ou então, quando nós temos uma ameaça física, do tipo, você está andando e vem a pessoa e puf, e te dá uma cotovelada, aí você já reage assim, como se fosse uma agressão. E às vezes quando você vai ver, não é, foi sem querer, a pessoa não viu você, ou logo quando a pessoa fala, ai, desculpa, tal, então a tua raiva começa a amenizar. Já percebeu isso? Tá? Então a gente começa a perceber qual é o disparador da raiva, tá? Então isso que dispara. Agora, como que a raiva funciona aqui dentro do nosso corpo, da nossa mente, para que você entenda o processo e saiba parar esse processo antes que a gota d'água chegue e a gente vai chegar nessa gota d'água. O processo funciona mais ou menos assim. Toda vez que você tem essa ameaça
física ou simbólica, aquilo que você acha que é uma ameaça. Por exemplo, tem gente que tem algumas palavras que são disparadoras. Por exemplo, tem gente que fala assim, ô covarde, seu covarde. Então pronto, a pessoa pode ter falado um monte de coisa que a pessoa não liga, mas falou covarde, pronto, aí a pessoa já fica nervosa. Ou então, seu bobão, né? Alguma coisa assim. Então aquela palavra funciona como um disparador simbólico para aquela pessoa. Tem um psicólogo chamado Dolph Zillman, que ele estudou muito essa questão da ameaça. Toda vez que você se sente ameaçado na tua autoestima ou fisicamente, a tua amígdala, o teu sistema límbico, que é onde vive as emoções, é o sistema límbico, ele vai soltar uma coisa chamada catecolamina no teu corpo. Esta catecolamina, ela vai te dar um up de energia e vai fazer com que você se sinta mais poderoso naquele momento. Então, quando você está com raiva, você acha que você pode tudo e o teu corpo reage com aquela energia e tal. Ao mesmo tempo que o teu sistema límbico lançou essa catecolamina no teu corpo, a amígdala, que é não a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, ela vai fazer um outro caminho também. Esse surto rápido de energia vai fazer com que essa sua amígdala cortical percorra o ramo hipotálamo adrenocortical, que vai fazer um efeito mais duradouro dessa catecolamina, ou seja, em outras palavras, toda vez que você tem um surto de raiva, que você, por exemplo, está dirigindo seu carro muito tranquilamente na rua e vê um cara, um mané e te fecha. A hora que aquele cara te fechou e você sentiu o teu corpo ferver, você segurou firme no volante, teu coração começou a bater mais rápido, você acelerou para alcançar o cara, ultrapassar o cara e dar aquela olhada pro cara, que é normalmente assim que os caras fazem. Toda vez que você tem essa reação, significa que o teu sistema límbico já lançou essa catecolamina aí no teu corpo, certo? Você teve um pico dessa química no teu corpo. E aí, esse outro sistema vai fazer com que essa química permaneça no teu corpo por mais tempo. Então, você tem um pico aqui de raiva, essa raiva não vai voltar ao zero, ele vai parar aqui. Só que aí a gente tem uma mania de alimentar a nossa própria raiva. Quando a gente chega num lugar onde a gente queria, a gente comenta sobre a raiva. Você, foi um cara, me fechou e tal. Cada vez que você lembra e conta essa história para alguém, a tua raiva, ela tende a aumentar de novo, porque você vai sentir a raiva de novo. Então você não precisa de mais ninguém para alimentar a sua raiva, porque você faz isso sozinho. Então você estava ali com a tua raiva aqui nessa química no teu corpo, que demora uns 5, 7 dias para sair do teu corpo, tá legal? E aí você lembrou de novo do episódio, subiu aqui de novo a sua raiva e quando desce, não desce mais aqui, ela desce aqui. Então a raiva, ela tem um efeito cumulativo dentro do teu corpo. Então é por isso que a gente vai acumulando até que a gente chega no ponto da gota d'água. Por que é perigoso a gente chegar nesse ponto da gota d'água, do limite? Porque quando a gente chega nesse limite, esta região do nosso cérebro, que é responsável pela parte racional, pelo freio dos nossos impulsos, ela não funciona mais. A amígdala do nosso cérebro, ela rouba a energia, o sangue dessa parte aqui e a gente não é mais capaz de pensar e tomar decisões acertadas. O que a gente faz naquela hora é dar vazão ao nosso impulso animal, a gente reage, fala coisas e faz coisas do jeito que a gente quer, do jeito que vem na cabeça, a gente fica cego de raiva e é por isso que muitas pessoas nessas horas falam coisas, fazem coisas, matam gente no ímpeto de raiva e depois vão se arrepender profundamente pelas consequências daquilo que fez num ato animal, num ato que não foi pensado, ok? Então é mais ou menos assim que a gente acaba acumulando raiva e a gente acaba fazendo a coisa se voltar contra a gente mesmo. Ok, se você é uma das vítimas da sua própria raiva, se o tempo todo você está destruindo as suas relações, a tua imagem profissional e quer parar com isso, saiba que a raiva, quando bem canalizada, é a energia que constrói. A raiva mal canalizada é a energia que destrói. É exatamente a mesma energia, só que empregada de formas diferentes é que vai fazer a diferença no seu sucesso profissional. Então, se você quer canalizar essa energia de uma forma mais construtiva, porque veja, a mesma energia que você gasta xingando, jogando coisa, destruindo as coisas, é a mesma energia que você põe a mão na massa e constrói os seus sonhos. Você bota um tijolo em cima de um tijolo, é a mesma energia.
Porque trabalhar gasta energia, gasta cérebro, gasta energia física, tá certo? Então, para você mudar o comportamento, lá vão algumas dicas. Vamos lá. Primeira coisa, sentiu raiva? Para não gastar essa energia, perceba que você está com raiva, que tem gente que não percebe. Então, essa falta de autoconhecimento é muito ruim. Então, quando você começa a perceber que você está com raiva, você percebeu a reação do seu corpo, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é você se afastar do agente causador da sua raiva. Então, se você está discutindo com alguém, se você atendeu o telefone, o teu cliente está te tirando do sério, o que você faz? Percebeu que está com raiva? Fala assim para ele, você me dá um minutinho, por favor? Passa esse telefone para outra pessoa, não continua isso, porque isso está aumentando a sua raiva. Então você se afasta do agente que está te causando essa raiva, ok? O terceiro ponto é você distrair a sua atenção. Ao invés de você ficar matutando aquilo, remoendo aquela coisa, para de pensar nisso. Olha outra coisa, olha o céu, pega um livro, vai ver TV, vai distrair a sua atenção, tirar aquilo do foco. Quanto mais capacidade você tem de fazer isso, de focar naquilo que realmente é importante, melhor é a tua raiva, melhor é o teu controle pela raiva. E o último ponto, veja a situação por outro ângulo, porque toda vez que você consegue enxergar a situação por um ponto de vista diferente do teu, você começa a amenizar um pouquinho também a sua raiva. Esse último passo é extremamente importante para você não ficar levando esta energia negativa que vai corroer aí o teu estômago de tanta raiva, para uma compreensão melhor da situação, vai te ajudar a perdoar, vai deixar você esquecer, deixar seguir a tua vida e vai fazer com que você se torne uma pessoa muito mais feliz, menos rancorosa, ok? Então, retomando 4 passos. O primeiro ponto, perceber que está com raiva. Segundo ponto, se afastar do agente que te causa raiva. O terceiro ponto, distrair a sua atenção do foco da raiva. E o 4 ponto, ressignificar a situação, enxergar de um ponto de vista diferente, ok? E dessa forma, gente, a gente consegue canalizar a nossa energia para que realmente é importante para a nossa vida, que são os nossos planos, que é a construção dos nossos sonhos, tá legal? E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Se gostou, deixa um like, deixa também os seus comentários a respeito das suas experiências, se você foi vítima da sua raiva, de que forma foi, deixa sugestões aí também de novos temas, inscreva-se no nosso canal para que a gente possa sempre te mandar as novidades, ok? E compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que vai se beneficiar de alguma forma, ok? Um grande beijo para vocês, muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.